vou dar início à ministração de hoje. Eu acredito que os irmãos já devam ter voltado. Antes, então, vou só... Só não estamos vendo você, irmão, desculpa. Ok. Como é que é? Nós só não estamos vendo você. Sim, sim, mas é porque como estou com problema, né, a Tá. câmera não dá para ligar, porque pode ser que aumente a probabilidade de desligar o computador. Ok, ok. Então, vai ser só com áudio mesmo hoje, infelizmente. Então, Senhor, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a administração dessa noite, pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, seja o Senhor me usar nesse momento, Pai, que o Senhor conduza cada momento, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos mesmo em Tuas Amém. mãos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, gostaria que, de microfones fechados, nós lêssemos juntos, né, esse salmo aqui, né, esse texto. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E quando a gente lê a palavra, né, eu sempre gosto de repetir essa parte inicial, né, mas muitas vezes a gente se depara com algumas dificuldades, algumas barreiras, né, que nos dificultam o entendimento. E esse texto também do Salmo 23, ele tem muito mais do que aquilo que a gente vê normalmente, né? E os irmãos sabem que eu estou lançando um fundamento para que eu possa trazer aquilo que o Senhor tem me falado, né, sobre esse salmo. E esse fundamento que a gente tem trazido, né, para nos dar um pouco de contexto, né? Então, eu gosto de ler também esse texto, essa frase aqui do livro do irmão que eu tenho acompanhado, né, o capítulo 18, que fala sobre a relação do pastor e as ovelhas, né? Esse livro que não tem versão em português, mas chama Usos e Costumes das Terras da Bíblia. Esse irmão nos alerta, né, falando assim, que para ocidentais é fácil negligenciar o fato de que as escrituras tiveram sua origem no Oriente, e que cada um dos seus autores era um oriental. O que isso quer dizer é o seguinte, que nós temos muitas vezes na Bíblia muitas barreiras, né? Porque aquilo que cerca a Bíblia, né? Como o Senhor foi revelando aquilo para os irmãos ao longo, né, de todos os anos em que a Bíblia foi escrita, né? Foi num contexto totalmente diferente do nosso, né? Era um outro idioma, uma outra geografia, uma outra cultura, outros hábitos, outros animais, outras plantas, outra tecnologia, outras profissões que a gente não lida no nosso dia a dia. E, na verdade, é isso que nos dificulta a compreender a Bíblia, né? E nos dificulta de entender a aplicação muito prática que o Senhor quer nos dar. Porque eu gosto sempre de repetir também que o Senhor ele tem a mania de nos falar de maneira que a gente entenda. Ele gosta de nos falar claramente. Por isso que ele utiliza situações do dia a dia. Por isso que ele utiliza coisas que o povo, né, que recebeu aquela palavra naquela época, conhecia muito, muito bem, né? E esse irmão continuou falando assim, muitas passagens das Escrituras que para ocidentais são difíceis de entender, são facilmente explicadas pelo conhecimento dos usos e costumes das terras da Bíblia. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, tendo o contexto, né, a gente vai conseguir compreender, porque tendo o contexto das profissões, dos idiomas, das geografias, culturas, etc., né, da época e do povo, né, onde foi ali que o Senhor revelou a palavra, né, cada porção ali da Bíblia, a gente consegue compreender e consegue entender, né, aquilo que para as pessoas que estavam ouvindo inicialmente era extremamente conhecido e por isso a mensagem que o Senhor estava dando era muito clara. Então, o objetivo dessa nossa série de ministrações, na verdade, né, é trazer inicialmente um fundamento, uma base de contexto para que a gente possa acessar essa interpretação do Salmo 23 que o Senhor
me mostrou que eu desejo trazer para os irmãos, né? E aí nós estamos já na parte 12, a gente já passou por alguns assuntos, né? A gente começou falando dos produtos da ovelha, né? Tudo aquilo que a ovelha, como serva do pastor, produz, né? A gente falou também o quanto que esse contexto de pastores, era muito comum, né, para o povo judeu. Desde Abel, né? A gente sempre teve pastores, né? As principais figuras que a gente se lembra, né, da Bíblia, eram pastores. A gente falou também dos equipamentos, dos pertences do pastor que ele utiliza no dia a dia, né, com as ovelhas. A gente falou das tarefas do pastor. A gente falou da responsabilidade da ovelha, que é seguir o pastor, né? A gente abordou alguns assuntos também dentro disso. Os irmãos podem acessar lá, né, o site, pegar os áudios, pegar as apresentações também das vezes anteriores, se os irmãos perderam alguma coisa. E na semana passada eu comecei a falar desse assunto, né, de conhecer as suas ovelhas, né? E na verdade a ministração da semana passada vocês vão ver que está inserida dentro dessa ministração, né? Na verdade o assunto ele mora dentro, né, no meio dessa ministração de hoje. Então, pela questão do tempo, eu também não pude trazer de uma vez só. Que o Senhor me dê graça para poder trazer para os irmãos aquilo que é do interesse do Senhor de trazer hoje. Amém. Então, irmãos, essa questão de conhecer as suas ovelhas passa também por essa questão aqui, de conhecer o estado do rebanho. E esse vai ser o nosso foco hoje. Tem um texto em Provérbios, né, que fala assim para a gente. Provérbios 27, versículos 23 a 27, fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Vou repetir: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Então, como que é se conhecer o estado do rebanho, né? Bom, isso tem muito a ver, né, com uma das tarefas do pastor, que é manejar o rebanho, né? O que seria o manejo do rebanho? Dentre outras coisas, isso passa pelo pastor, né, garantir, verificar e propiciar o que? O desempenho do rebanho, que seria o que? A produção das ovelhas. A gente viu lá, dentre os produtos das ovelhas, tem carne, leite, lã, couro, né, e tantas outras coisas lá que a gente viu. A produção, né, que as ovelhas fazem dessas coisas tem a ver o quê? Com a quantidade e a qualidade dessas coisas que ela produz, né? As ovelhas, eu tenho falado isso de maneira superficial em algumas pregações, mas as ovelhas e o pastor, eles têm uma relação de servo e rei, né? Então, súditos e rei, né? As ovelhas e o pastor. Então, e o Senhor usa essa figura, né, de o rei e seu povo, né? Então, é o pastor e o rebanho. E assim como os súditos também do rei servem ao rei, assim também as ovelhas servem ao pastor. E o rei também é aquele que propicia os meios, né, para que aqueles súditos possam servi-lo. E assim também as ovelhas, né, recebem todo esse ambiente, né? O pastor, a gente tem visto, né, pelas tarefas do pastor, algumas formas como o pastor provê para as ovelhas todo esse ambiente, para que elas possam produzir, né, os produtos delas. E tudo isso a gente tem visto também sobre o bom pastor, é aquele que garante tudo de maneira perfeita, de maneira boa, para que aquelas ovelhas possam produzir com qualidade e com quantidade, né? A água não é só uma água, tem que ser uma boa água. A gente viu toda a complexidade dessas coisas. E também o desempenho do rebanho também tem a ver com a reprodução do rebanho. Um rebanho saudável é aquele que está sempre, né, continuando, e a continuidade do rebanho é de acordo lá, né, claro, com a reprodução das ovelhas e ter os cordeiros, e todo o cuidado com o cordeiro também, que a gente foi abordando em alguns assuntos, como o cordeiro exige toda a atenção ali do pastor, o cordeiro é o foco ali do pastor em tantos momentos, né? E então também tem a ver com essa questão.
E, além disso, o manejo do rebanho também tem a ver com o tamanho do rebanho, vai aumentar o rebanho, vai reduzir o rebanho, vai, enfim, algumas coisas que passam por aí também. E a saúde do rebanho, precisa garantir a saúde do rebanho para que o rebanho possa ter todas as condições também de desempenhar também. E é aqui que a gente vê, né, a questão dos produtos, né, eu destaquei aqui nesse mesmo texto que a gente já leu, né, como que vai chegar nesse ponto, né? Somente o pastor, conhecendo o estado das ovelhas, né, colocando o coração dele sobre o rebanho dele, né, o pastor que está perto, que conhece o dia a dia e tudo mais, e cuida e provê e faz toda essa questão, ele vai ver realmente os produtos do cordeiro, né? Os couros que os cordeiros vão produzir para vestir, aqui está falando de vestir, né? Os bodes para o preço do campo, né? Ele talvez comercializando ali um bode para um outro rebanho e tudo mais. A abastança do leite das cabras, né? A gente também viu que as ovelhas também produzem leite, né? Não só as cabras. Então, o leite para o sustento, né? De tanto da alimentação ali que ele fala do teu sustento da tua casa, das tuas servas. Como que vai ser isso? Por isso que Salomão, né? O Espírito Santo através de Salomão falando aqui, né? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, né? Põe o coração sobre os teus rebanhos, para garantir isso. Que como que vai ter a produção se o pastor não estiver perto, né? E então, essa questão do manejo do rebanho tem a ver também com o pastor determinar funções das ovelhas no rebanho, porque a gente viu, são vários produtos, né? Então, reprodução, produção do leite, produção de carne, produção de lã, qual ovelha vai, né, e qual carneiro vai estar participando de cada uma dessas funções, né? O manejo do rebanho tem a ver com isso também, né? E aqui em João, capítulo 15, a gente vai usar alguns pedacinhos desse texto, o capítulo 15, versículo 8, o Senhor Jesus fala assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Né? Assim também, o Senhor Jesus, como o nosso rei, como o nosso pastor, ele também quer que nós demos frutos também, né? E fala que quando nós damos muito fruto, o Pai é glorificado, né? Então, aqui também, né, em João 15, 4 e 5, o Senhor Jesus também fala de que maneira que isso pode acontecer, né? Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, assim, a gente também tem essa correlação também. Por mais que aqui está falando de uma outra figura, né? A gente também consegue imaginar essa mesma relação aqui na figura do pastor e das ovelhas. A ovelha, a gente já viu o quanto que ela é totalmente incapaz de sequer sobreviver sozinha, né? A ovelha é extremamente dependente do pastor, né? E o pastor é aquele que garante todo o meio para que ela possa produzir fruto. E assim também aqui, né? A vara que não está ligada à videira não consegue dar fruto, né? Então, essa questão da produção, né, do rebanho tem tudo a ver também com a forma como o pastor propicia tudo isso. Outra questão, outra tarefa dentro do manejo do rebanho é decidir sobre as mudanças no rebanho. As ovelhas para entrar no rebanho, as ovelhas para sair do rebanho, né, nas produções mesmo de ovelha de hoje em dia, em larga escala e tudo mais, a gente vê isso o tempo todo, né? Vai adquirir uma ovelha, vai vender uma ovelha, vai tirar uma ovelha do rebanho, né, e tudo mais. Então, isso tem a ver também com o manejo do rebanho. E lá no capítulo de João 10, tá, gente? Aqui tá... Eu não troquei o endereço, tá? Depois os irmãos me ajudam aqui, eu troco o endereço aqui né, em João 10, está falando assim, Senhor Jesus, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor, né? Que bom, né? Que o Senhor deu essa boa notícia para nós, né? Porque eu não tenho, que eu saiba, descendência de judeu, mas o Senhor me alcançou. Então eu louvo ao Senhor porque ele tem ovelhas em outro aprisco, né? Que não ele no aprisco de Israel, e nos alcançou, né? Nós como gentios. Então também aqui a gente tem essa visão, né? De um pastor e as ovelhas do seu rebanho, ele falando, vou agregar outras ovelhas,
né? Vou trazer outras ovelhas e será um só rebanho e um só pastor, né? Um rebanho que está aumentando, né? Eu vou correr minha Bíblia aqui só para dar o endereço certinho para os irmãos. Ele é o versículo 16, tá? Do capítulo 10, João 10, 16. Bom, então, como que a gente conhece o estado do rebanho? Né? Então, tem a ver também com as informações sobre o rebanho, né? Que vão sendo registradas, né? Seja na memória, seja de outra forma. Então, aqui ele fala assim, sobre manejo do rebanho. Sistemas eficientes de manejo do rebanho são baseados em registros precisos das informações sobre as ovelhas. Né? Então, nesse material que eu peguei, que não é lá do irmão White, mas ele falando sobre isso. Um manejo eficiente do rebanho precisa de quê? De ter registros exatos com informações sobre as ovelhas do rebanho, para que você possa tomar as decisões corretamente, né? Então, por isso que aqui fala, né, Provérbios 27, 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, né? Põe o coração sobre os teus rebanhos. Então, essa questão de conhecer o estado das ovelhas tem a ver com tudo aquilo que a gente falou também um pouco semana passada, sobre as observações que o pastor faz das ovelhas. Ele está no dia a dia com as ovelhas, ele observa as ovelhas em todas as características, né? Isso nos lembra, como eu já trouxe esse texto também na semana passada, do Senhor, né? Em Salmo 139, 1 a 4, fala assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, o Senhor é aquele que nos observa, o Senhor, ele nos conhece, né? Então, ele sabe todas as coisas sobre nós, mesmo pensamentos, mesmo, né? Então, essa questão de conhecer intimamente, saber o que acontece conosco. Mas num rebanho comum, né, alguns registros que eles fazem de coisas que acontecem, né, com o rebanho, é o desempenho da produção das ovelhas, também registram sobre o descarte de algum animal, né, que morreu, algo do tipo, né, a saúde do animal, utilizações de produtos veterinários, antibióticos, etc. Tudo isso colocam, né, nesses registros. Isso ajuda, né, a identificar os cordeiros que devem ser mantidos no rebanho, para serem substitutos, né, de algum carneiro ou de alguma ovelha, né, que é mãe, por exemplo, na parte de reprodução, ou alguma outra função da produção ali do rebanho. Ovelhas que devem ser mantidas ou abatidas, né, talvez ali para a finalidade de venda como carne, algo do tipo. Carneiros que geram os melhores cordeiros, né, para garantir a reprodução do rebanho e tudo mais. Sobre o descarte do animal, né, são exigidos por programas governamentais de erradicação de doenças veterinárias. Então, tem toda uma burocracia que também precisa ser anotado, né, precisa ser registrado. E esse material também nos fala assim que registros precisos só são possíveis se existir no rebanho uma identificação de cada uma das ovelhas. Porque uma coisa é você falar, o meu rebanho está dessa forma, o meu rebanho está dessa outra forma, mas você vai ter uma capacidade muito limitada, uma informação muito genérica, para que você possa efetivamente cuidar de maneira eficaz do seu rebanho, né? Então, a única forma de você ter registros precisos, informações exatas, né, sobre as ovelhas, é você ter alguma forma de identificar cada uma das ovelhas do rebanho. Por exemplo, né, o Senhor falando com Satanás aqui em Jó 1, versículo 8, né, e fala assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? O Senhor, ele conhece, né, a cada um que é dele, ele conhece até aqueles que não servem a ele, né? O Senhor nos conhece na nossa intimidade, na nossa individualidade, né? Então, só você consegue ter uma noção daquilo que está acontecendo com o seu rebanho como um todo, se você tiver uma noção do que estiver acontecendo com cada um daquelas ovelhas do seu rebanho. E registros, né, que se fazem, por exemplo, no caso de um nascimento, né, de uma ovelha, né, de um cordeiro, por exemplo aqui, né, macho reprodutor, fêmea reprodutora, né, quem é a mãe, o pai, a data do parto, o sexo dos cordeiros que nasceram, facilidade do parto, habilidade maternal da ovelha fêmea, vigor dos cordeiros, peso de cada cordeiro a nascer. Então, assim,
nas fazendas hoje, né, até industrializadas, então, eles têm esse tipo de registro para que eles possam acompanhar o desempenho do rebanho, né? Então, eles só conseguem fazer isso se tiver aqui as identificações, né? Eles até colocam identificações dos cordeiros, tudo mais, que nasceram. E toda essa questão da identificação da ovelha permite com que os processos de manejo do rebanho aconteçam de maneira mais fácil e de maneira mais rápida, né? A desmama, os cordeiros que podem sair, né, para se amamentar e irem para alguma função, reposição, qual cordeiro vai tomar a posição de qual outro cordeiro, descarte, entre outras coisas. Então, possibilita o registro de informações, de coisas que acontecem com cada ovelha, e facilita o acompanhamento, o desenvolvimento de cada ovelha, a produção da ovelha, índices, né, de veterinários, né, da ovelha. Né, a gente vê aqui, por exemplo, no João 15, né, que eu comentei mais cedo, João 15, 1 e 2, o Senhor Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, meu Pai, né, atira, e meu Pai limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Né? Como que o Senhor, ele sabe, como é que ele vai poder limpar uma vara que está dando fruto, né, se ele não souber qual vara está dando fruto? Né? Então, tem a ver também com isso. Né? Você só consegue perceber ali as questões de produção, as questões de individualidade, se você tiver consciente de quem é cada ovelha. Né? E o Senhor nos conhece a cada um. Né? E o Senhor também é interessado que nós demos frutos para Ele. Né? E existem diversas formas de identificação das ovelhas. Cada uma apresenta vantagens e desvantagens para o produtor de ovelhas. Então, ele tem que tomar uma decisão de qual forma de identificação ele vai usar. E o identificador ideal, né, para uma ovelha, né, de uma ovelha, é um identificador que seja permanente, ou seja, ele é duradouro, né, para sempre, entre aspas, né? Ele é difícil de perder, difícil de ser estragado, ele é fácil de ser lido à distância, para que você vendo o rebanho, você possa ver a distância, saber qual é aquela ovelha. Ele é fácil de aplicar, né, na ovelha, ele não machuca a ovelha, ele é barato, e ele dá imediatamente todas as informações sobre a ovelha. Só que esse identificador ideal não existe, né? Ele não existe. E a gente vai ver alguns aqui rapidamente, e o primeiro é o nome. Em João 10, versículo 3, fala assim, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Está falando do pastor, né? Falando do pastor das ovelhas. Então, o pastor vai e chama as ovelhas pelos seus nomes. Né? A gente falou desse assunto na semana passada, e eu trouxe para os irmãos essa reflexão aqui. O que seria o conhecimento das ovelhas? O que é conhecer as ovelhas? Né? Eu falei de 3 estágios. O primeiro seria reconhecer as ovelhas que são da sua propriedade, ou seja, o pastor diferenciar, essas ovelhas são minhas, essas ovelhas não são minhas. Né? Então, vindo uma ovelha, ele olha, não, essa ovelha é minha, né, da minha propriedade. E aquela não é, por exemplo. O segundo estágio é diferenciar entre cada uma das suas ovelhas. Então, ele consegue ver, essa ovelha aqui, eu sei que ela é essa ovelha, e essa outra ovelha é outra ovelha. Então, essa é diferente dessa. Né? E o terceiro nível é dar uma identidade a cada uma das suas ovelhas. Porque uma coisa é você falar que essa é diferente dessa, outra é você falar, esta é esta ovelha. Né? Exatamente, eu sei qual é exatamente essa ovelha. Né? Então, e a gente falou sobre o nome. Né? Mas aqui, por exemplo, sobre a questão da propriedade, né? Um texto de Ezequiel 34, versículos 30 e 31, fala assim, saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ó ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então, o Senhor sabe que nós somos dele, mas o Senhor sabe muito além disso. Né? E essa questão do nome, que a gente abordou em detalhe na semana passada, né? Nos rebanhos normais, né? Ele é mais comum em rebanhos pequenos. E o nome
para um rebanho pequeno, ele é permanente, né? Porque aquela ovelha vai sempre chamar aquilo, é difícil de perder, difícil de estragar. Não é fácil de ler a distância, porque você talvez não consiga ver qual a ovelha que você está olhando ali à distância, mas você chegando perto, você identifica qual é aquela ovelha. Ele é fácil de aplicar, é só dar um nome, né? Você observa uma característica, algum acontecimento com a ovelha, como a gente falou. Ele não machuca a ovelha, né? Claro. E é barato, é de graça. E dá imediatamente todas as informações da ovelha. Por quê? Porque o rebanho é pequeno, o pastor conhece cada uma das ovelhas. Ele sabe quem é aquela ovelha, o que acontece com ela, né? O que ela sente, como ela é, as características dela, né? Então a gente consegue ver que esse identificador é um bom identificador, né, para um rebanho pequeno. E é interessante essa questão do nome, né? Quando a gente pega, por exemplo, em Êxodo 31, versículos 1 até 6, fala assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar e em talhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aimazaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Olha só que interessante. Quando o Senhor ele deu as instruções para Moisés, né, e deu ali, mostrou como deveria ser cada coisa do templo, né, até o irmão Mário comentou, né, compartilhou com a gente algumas coisas sobre isso. Ele não deixou Moisés na mão. Ele sabia quais daqueles servos dele ali ele tinha já capacitado para que pudesse fazer aquele trabalho, para que pudesse produzir aquilo que ele necessitava naquele momento. Né? Então, é interessante, eu tenho chamado por nome a Bezalel, né? E então a gente vê aqui um pouco sobre essa questão, né, do Senhor que nos conhece por nome, né? E a gente vê um pouco dessa questão do nome, né? E nos rebanhos comuns, né, a gente vê que em rebanhos maiores fica mais difícil atribuir um nome a cada ovelha, porque se você tem uma quantidade de ovelhas que você começa a não conseguir, né, talvez observar cada uma ali, talvez você vai ter vários pastores ali, à medida que vai crescendo o rebanho, você começa a ter dificuldade de atribuir um nome a cada ovelha e lembrar o nome de cada ovelha, né? Então, acaba que isso vai ficando mais difícil à medida que o rebanho vai crescendo. Né? E a gente vê que isso não é nenhuma dificuldade para o nosso Senhor. Né? E o irmão White ele fala assim: mas nenhum pastor do Oriente poderá ter um conhecimento mais íntimo de suas ovelhas que o nosso grande pastor Jesus tem daqueles que pertencem ao seu rebanho. Né? Então, eu citei alguns casos, né, que o irmão White fala no livro dele, né, na semana passada, sobre essa questão de conhecer pelo nome e tudo mais. Os irmãos podem depois ouvir e rever essas informações. Né? E aqui, ainda sobre o nome, mesmo que em rebanhos que usem outra forma de identificação, o nome também é usado em alguns casos, em que alguma característica da ovelha determina o nome para ela, né? Ou talvez um acontecimento específico com aquela ovelha, mas, assim, tem essa dificuldade de que todas as pessoas precisam conhecer o nome daquela ovelha. E na internet tem um monte de ideias de nomes, né, para pessoas que criam ovelhas e tal, e aí você começa se for procurar na internet, tem listas e listas para que você possa dar nomes para as ovelhas e tudo mais, mas é algo que, na prática, né, humana, é limitado. Então, na verdade, não é tão bom assim, né? Ele meio que ele é reprovado na maioria dos quesitos aqui de um identificador ideal, exceto no que ele não machuca ovelha, ele é barato. Por quê? Porque depende totalmente do pastor para funcionar bem esse sistema do nome, né? E, infelizmente, o que acontece, né, é que acaba que a gente cai na questão de, em vez de um nome, né, acaba recebendo uma numeração, por exemplo. Né? Então, aqui, um material que eu peguei da Inglaterra, ele explicando algumas formas de você dar uma identificação, uma designação para o animal, né, que em vez de nome vai ser um número. Por exemplo, começar com o ano de nascimento do animal, e aí esse animal que é o primeiro que nasceu naquele ano, ou o primeiro animal que nasceu
de um carneiro determinado, igual essa quarta linha aqui, né, o carneiro J, então 9101J seria o ano 91, né, o primeiro cordeiro que nasceu do carneiro J. Então, você vê que, na verdade, quando chega na industrialização dessa questão do pastoreio, né, quando você sai, né, de toda ali da intimidade do pastor com as ovelhas e começa a ir para uma indústria de criação de ovelhas, você não consegue fugir disso, né? Mas a gente sabe que o nosso Senhor, por mais que nós sejamos muitos e muitos ao longo dos anos, né, o Senhor nos conhece a cada um, porque o Senhor é o bom pastor, né? Ele nos conhece individualmente a cada um e pelo nosso nome, né? Mesmo aqueles que não são dele, ele conhece e sonda cada um. Mas vamos só explorar algumas formas, né? Esse pique na orelha são cortes em algumas regiões da orelha da ovelha que tem valores numéricos. Então, a orelha direita da ovelha, que a gente olha do lado esquerdo, né? Se o corte for aqui, vale 3, 330. Então, por exemplo, essa aqui seria 4 mais 3, né? Então, a unidade é 4 e assim por diante. Você vai somando, né? Um furo nesse pedaço aqui, que é onde não passa veia, vale 3.000. Então, tem 2 furos aqui do lado de cá, 1.000, 2.000 mais 3.000, por exemplo, 5.000. Então, você vai contando e aquilo ali, num sistema puramente numérico, você consegue ter um número para aquela ovelha. Esse sistema ele é muito usado para porcos e é um pouco usado para ovelhas. E assim, lembra, né, essa questão de furar a orelha, lembra a questão do servo, né, do escravo, né, que coloquei 2 textos em Êxodo 21:6 e em Deuteronômio, vou ler só, eu tirei o Deuteronômio, mas em Deuteronômio também tem esse texto falando, então vou ler aqui o Êxodo 21:6, mas se aqueles servos expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Então está escrito na marca do escravo, né, que de um servo, né, que servia ali por 6 anos, no 7º ano ele era liberto, mas se ele não quisesse ir livre, ele quisesse continuar servindo aquele senhor dele, ele era furado a orelha, como uma simbologia de que ele passaria a pertencer ali àquele senhor. Então, como eu falei, ela é uma das formas mais antigas de identificação, né? Ela está caindo em desuso, permite grandes números, né? Ela é permanente, porque fica lá o corte na ovelha, é difícil de perder, não é fácil de ler à distância, não é fácil de aplicar, machuca a ovelha, né? E então a gente vê que tem algumas coisas que são ruins nesse método, né? Tem um grande risco de ferimento da ovelha, é impossível de ser corrigido se fizer errado, né? E na prática o que acontece? Ele é muito usado para marcar ovelhas que vão ser levadas para abate. Uma outra questão é a marcação a ferro, né? Que acho que é bem comum em outros animais também, mas a marcação a ferro ela acontece também nas ovelhas e que lembra também do Império Romano, né, que quando o escravo fugia, era comum, né, o irmão White, ele também nos traz no capítulo sobre a escravidão, ele fala sobre isso um pouco também, da questão do escravo, que era fugido, ele poderia ter letras marcadas na testa, né, que representavam, assim, cuidado com o ladrão, se ele roubou alguma coisa, se era fugido, podia ser marcado também como fugitivo, algo do tipo, né, então essa questão de marcar também a questão da escravidão também nos lembra um pouco disso. E na lei romana, no irmão White, ele fala que o escravo não tinha todos os direitos e toda a proteção que ele tinha na legislação hebraica, né? Então acontecia várias coisas ruins assim para o escravo, e uma das questões era essa marcação no rosto. E até tem como você fazer essa marcação, né, de maneira que não vai machucar tanto a ovelha, mas assim, causa muito estresse, né, é uma forma que não é muito boa, né, mas ela possibilita muitas formas, inúmeros, né, em termos de quantidade, né, também, e mesmo formas de identificação, até com letras também, não só números, né. E tem 2 formas, a frio, que é com nitrogênio, né, o ferro lá, ele é resfriado no nitrogênio, e a quente, que tem vantagens e desvantagens, por exemplo, em relação à cor do pelo da ovelha
E a marcação ela é semelhante a bovinos, né? Causa muito estresse, causa muita dor para as ovelhas. E a marcação a frio, que é com nitrogênio líquido, ela é muito mais cara, né? Mas para animais de pelos escuros, ela é interessante porque os pelos crescem brancos no local da marca. Então você consegue ver a distância, né? E essa é a grande vantagem dessa marcação, né? Dependendo da cor da lã, você utiliza a fria ou a quente e você consegue ver a distância. Então você consegue ver ali a ovelha de longe qual que é o número dela. Então você consegue saber qual que é a ovelha que você está lidando ali. Uma outra forma é a tatuagem, né, que tem uma parte aqui até interessante para a gente ver, ó, na orelha, tem a vascularização da orelha e tem uma parte que não tem. Então, na parte que não tem, até onde tem aquele furo lá dos piques na orelha que a gente viu, né, então é onde eles colocam com furinhos, assim, eles vão fazendo a tatuagem, colocando uma tinta que é permanente, tal, esse de um artigo da Inglaterra também. Então, a gente vê também que tem várias dificuldades, por exemplo, ler à distância, é muito difícil de ler à distância a tatuagem, tem que imobilizar a ovelha, pegar a orelha, olhar a orelha e tudo mais, então tem várias dificuldades também, né? Além de poder machucar a ovelha, dependendo da aplicação que for. O colar, que a gente vê aqui, né, de plástico, hoje tem várias coisas, inclusive o colar que a gente está vendo aqui, ele tem vários furos, porque à medida que o cordeiro vai crescendo, você vai liberando um pouco, né, o espaço para que você tem que ficar ajustando o colar para que não sufoque o animal à medida que ele cresce, né? Mas no colar você pode colocar o número, né, a identificação da ovelha. A gente vê que tem algumas vantagens, mas ele é muito fácil de perder, dependendo do material, é pouco resistente, cai, perde, né? Então, não é uma coisa muito eficiente, né? O brinco, ele é muito comum, tem vários materiais também, né? E também oferece várias combinações, porque pode usar letras, números, né? Então, é muito viável para rebanhos grandes. E ele é bem barato também. Tem vários tipos de brinco, latão, metal, plástico, né? Tem cores diferentes, tem com código de barra, formatos diferentes, numeração já impressa que você compra, ou então em branco para você colocar mesmo a própria numeração, dependendo do seu sistema de numeração. Então, ele faz o furo aqui, coloca por aqui, tem vários modelos diferentes. Esse é bem comum. Mas também pode causar ferimentos, precisa, para poder aplicar de maneira correta, tem um local certo para aplicação, onde tem menos vascularização, tem que ficar acompanhando a cicatrização daquele ferimento da ovelha, mas no recém-nascido ele é facilmente aplicável, então tem algumas vantagens, né? E uma aplicação correta garante um pouco mais, né, a questão de não perder o brinco, mas dependendo se for mal aplicado, é facilmente de perder, pode rasgar a orelha da ovelha, inclusive, então tem várias desvantagens também. O eletrônico, né, que vai, dependendo da forma como for, pode até ser um brinco também, mas o tradicional, ele era inserido na ovelha, às vezes colocavam como um chip, por exemplo, dentro de alguma coisa que a ovelha engolisse, né? Ou poderia colocar debaixo da pele também. Aí tem várias formas de você fazer a leitura também, né? Hoje tem várias tecnologias, tem tecnologia de radiofrequência e tudo mais. Mas atualmente não se tem feito tanto isso de engolir ou qualquer coisa do tipo, né? Mas sim, eles têm aproveitado as vantagens do brinco, né? Que é muito comum, muito fácil de aplicar, né? Tem uma aplicação, né, igual está aqui, simples e também pode ser reutilizado, então tem colocado muito mais essa parte do circuito eletrônico dentro do brinco, né? Que tem essas vantagens da aplicação do brinco mesmo. E o interessante as vantagens do chip, desculpa, da parte eletrônica, né? É o cadastramento dos dados das ovelhas, né? Mas é algo muito mais caro. Então, é algo moderno, que tem, claro, tem se barateado, mas não é tão barato quanto os outros, mas que possui mais vantagens. Por exemplo, você consegue ter muito mais informações sobre a ovelha de uma única vez, né? Se você, claro, mas o pessoal da fazenda precisa conseguir mexer no computador, essas coisas assim, né? Mas não machuca a ovelha, né? Se for bem aplicado, ele é permanente, pode até também é difícil de perder, etc. Então tem muitas vantagens em relação aos anteriores, né? E com o tempo tem se desenvolvido tecnologias
muito avançadas, por exemplo, né, tem um sistema de brinco inteligente, né, um brinco que tenha um chip, que ele até nem precisa de internet, nem GPS, por exemplo, né, usa o Bluetooth e uma estrutura de IoT, que é a internet das coisas, que está super na moda agora, né, as coisas com internet, geladeira com internet e tudo mais. Então, ele já comunica ali dentro do sistema da fazenda, e então oferece várias possibilidades para aquele que é produtor de ovelhas, né? Aquela indústria lá, aquela fazenda, né? Que é uma indústria de ovelhas. E também facilita também essa questão de biossegurança, né? A gente está vendo aqui esse brinco aqui, ele é um brinco oficial dos Estados Unidos. Então, essa questão da biossegurança, aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem o Departamento de Agricultura, né? E lá tem um serviço de inspeção sanitária animal e vegetal, que é esse AFIS, né? E eles têm um programa nacional de erradicação do scrap, que é uma doença das ovelhas. E hoje eles estão juntando todos os serviços e burocracias de identificação de ovelhas e cabras nesse programa nacional de erradicação do scrap. E ele fala assim: a AFIS está trabalhando com organizações de ovinos e caprinos para desenvolver um plano de transição em direção à identificação eletrônica para melhorar a capacidade de nossa nação de rastrear rapidamente animais expostos e doentes num caso de um surto. Então, assim, basicamente o que ele está falando é o seguinte, que antes, né, tinha toda a burocracia de identificação, até já existia, mas eles utilizavam outros tipos de identificadores, utilizavam brincos de plástico, né, ou brincos de metal, e agora eles estão fazendo a transição para eletrônica. Por quê? Por causa desses surtos, dessas doenças, principalmente dessa doença scrap. Que doença que é essa? É uma doença de sintomas neurodegenerativos, né? Essa enfermidade é fatal, ela causa na ovelha demência, mudança de comportamento, incoordenação muscular, e outras coisas que eu não vou saber explicar, né? Mas todas essas questões neurológicas, né, que vão degenerando ali o sistema neurológico da ovelha, e ele é fatal, né? E ela não possui tratamento, então os animais que ficam doentes, eles precisam ser eutanasiados, né? Precisam ser mortos, bem como os rebanhos a que fazem parte, porque isso ele é transmissível, né? Ela é uma doença priônica, que parece que a prion é uma outra estrutura, não é bactéria nem vírus, e ela é transmissível. Então, é algo que está causando toda essa estrutura, né, para erradicar essa doença. Lá nos Estados Unidos está todo esse reboliço para poder trocar o sistema de identificação para o sistema eletrônico. E quando você pensa nas quantidades de ovelhas no mundo, né, nos Estados Unidos são 5 milhões de ovelhas, 5 milhões e 200, na China 161 milhões, Austrália 72 milhões, Brasil 13,8 milhões, né, e mundialmente, né, segundo essa FAOSTAT, em 2017, era no total só dos 10 mais, né, os 10 países mais produtores de ovelha, 1 bilhão e 200 milhões de ovelhas. Então, tá acontecendo mesmo esse movimento para colocar essa identificação nas ovelhas para que possa ter o controle dessa doença da scrap, né? Então, aqui eles mostram a questão de não é enfim, coloca a questão da orelha aqui e tal. Então, é essa identificação aqui. E aí, por exemplo, assim, a ovelha vai ser movimentada. Então, você precisa ter essa identificação, aí a não ser que tenha menos de 18 meses, né, esteja amamentando. Você vai movimentar a ovelha tá positiva de scrap, está exposta em alto risco, está suspeita de scrap, né? Então, está restrita, né? Tem que ter os serviços de veterinário do Estado, né? Para poder dar as instruções para movimentação. Por quê? Para não expor o restante, né, dos outros rebanhos. Então, assim, essa questão da identificação está chegando, por causa da tecnologia, né, nesse nível de acompanhamento, né. Eu deixei aqui também mencionada a tinta, né, que é algo que é bem temporário, né,
que é mais utilizado para quando você vai levar as ovelhas para um evento, né, algo assim, porque a tinta ela vai embora muito rápido, né, e até com o crescimento do pelo também, dependendo da cor da ovelha, você não consegue reconhecer a tinta. Então, a tinta, apesar de ser barata, ser fácil de aplicar e tal, ela acaba não sendo muito utilizada, né. Então, assim, tendo, né, esses identificadores todos, a hora de escolher o identificador, o que ele vai tomar a decisão? Baseado na função, né, como, se ele permanece, ou seja, aquelas vantagens lá e desvantagens que a gente viu, né, em relação ao identificador ideal. E também vai fazer uma questão de avaliação técnico-econômica e preferências pessoais também. A técnico-econômica vai pensar o custo do identificador, o valor de cada ovelha do rebanho. Então, as ovelhas de elite, por exemplo, você talvez querer identificar de uma forma mais garantida e tudo mais, né? Então, você tem essas questões e por isso recomenda-se usar 2 métodos diferentes. Um que seja mais permanente, outro que seja mais fácil de visualizar, alguma coisa do tipo, né? Mas, né, toda essa impessoalidade, toda essa quantidade e que a gente viu, não se aplica em relação ao nosso Senhor, né? Porque o nosso Senhor é um bom pastor, né? Os maus pastores talvez não se preocupem com a identidade de quem é aquela ovelha realmente, vai virar só um número, né? Mas o nosso Senhor não. O Senhor ele nos conhece profundamente, né? Então vou repetir a frase do White aqui, né, que fala: mas nenhum pastor do Oriente poderá ter um conhecimento mais íntimo de suas ovelhas que o nosso grande pastor Jesus tem daqueles que pertencem ao seu rebanho, né? E olha que os pastores do Oriente conhecem muito bem as ovelhas, né? E os pastores que a gente viu agora, né, dessa questão da toda a industrialização, né, esse mercado hoje que é a produção, né, dos produtos da ovelha e tudo mais, que perde todo esse sentido que a gente tem visto hoje do Salmo, né, do Salmo 23, esse relacionamento realmente que existe, né, e vai para a impessoalidade, vai para a distância, né, para um mero número, né, não tem nada a ver com aquilo que o Senhor é conosco, né. Então, o Senhor nos trata pelo nome, o Senhor nos conhece a quem nós somos, né, e trouxe aqui um texto de Lucas 10, versículo 20, fala assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, o Senhor nos conhece por nome, né? Ele chama a nós pelos nossos nomes, e são os nossos nomes que estão ali escritos nos céus, né? E o texto também que eu fechei na semana passada, né? Apocalipse 2:17 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, além disso, nós ainda receberemos um novo nome. Por quê? Porque o Senhor nos conhece intimamente. Ele sabe quem nós somos, ele sabe de tudo que acontece conosco, ele sabe do propósito que ele tem para nós, ele sabe daquilo que ele, né, vai nos usar, vai fazer em nossas vidas, ele sabe de tudo, né? Ele sabe também como nós vamos servi-lo na eternidade, né? Então ele vai nos dar um novo nome. Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para os irmãos aí, sobre conhecer as suas ovelhas, né? Então, que o Senhor possa falar a cada um de nós e completar aquilo. Eu acho que eu corri, mas eu creio que o Senhor pode, né, dar graça a cada um dos irmãos e mostrar aquilo que Ele deseja falar com cada um. Em nome de Jesus. Amém.